três problemas clássicos gregos. Como já mencionei, havia três problemas que os gregos tentaram, sem sucesso, resolver pelos métodos euclidianos, todos os quais se mostraram insolúveis por esses meios, até 2000 anos depois. Os gregos queriam resolver esses problemas usando apenas construções euclidianas, ou como eles próprios as chamavam, os métodos planos. Embora nunca tenham sido capazes de fazer isso, já que não pode ser feito dessa forma, eles encontraram uma série de construções notavelmente inteligentes usando técnicas mais poderosas. Esses problemas desafiaram as mentes dos maiores matemáticos da Grécia Antiga e interessaram os matemáticos até os tempos modernos. Sua influência na matemática através dos tempos torna esses problemas uma parte importante da história da busca do homem por respostas para as questões da ciência. Os três problemas clássicos gregos eram os problemas de geometria da duplicação do cubo, a trissecção angular e a quadratura do círculo. A duplicação do cubo. Conta a história que o oráculo de Delos ordenou que o altar do templo, que era um cubo, fosse duplicado para salvar os Delos de uma praga. Depois de não conseguir resolver o problema, os homens de Delos questionaram Platão sobre como isso poderia ser feito. A resposta de Platão foi que a ordem era na verdade uma reprovação dos deuses por negligenciar o estudo da geometria. Desnecessário dizer que a praga em Delos continuou. Supondo que o altar existente tenha volume de 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, uma unidade cúbica, o novo altar deverá ter 2 unidades cúbicas, portanto, ao lado do cubo deverá ter a raiz cúbica de 2. Lembrando que a geometria grega era restrita ao uso da régua e compasso, nós já mostramos que essa construção é impossível e que os únicos racionais construtíveis são a raiz quadrada e suas combinações. No entanto, Menarmuz, em 350 a.C., achou uma solução geométrica para determinar x ao cubo igual a 2, que, embora não utilizasse régua e compasso, é surpreendentemente original para a época. Menarmuz desenhou uma parábola e uma hipérbole e verificou que a interseção dessas duas curvas fornece o comprimento da raiz cúbica de 2. Construa a parábola y igual a x² e a hipérbole xy igual a 2. O ponto de interseção dessas curvas é dado por x vezes x² igual a 2, x³ igual a 2, então x raiz cúbica de 2. Menarmuz deu ainda uma segunda solução para o problema, usando duas parábolas, y² igual a 2x e x² igual a y. Então x² igual a 2x, x² menos 2x igual a 0, x vezes x ao cubo menos 2 igual a 0, logo x igual a 0, ou x igual a raiz cúbica de 2. A quadratura do círculo. A quadratura do círculo permaneceu um desafio para os matemáticos durante séculos. Com o passar do tempo, começou-se a desconfiar que havia algo de errado com tantas tentativas frustradas. Entretanto, se a quadratura do círculo fosse impossível, isso teria que ser provado. É claro que nunca se disse que um quadrado não pode ter a mesma área de um círculo. Basta desenhar um círculo com um quadrado em seu interior, com a área certamente menor do que a do círculo, e ir aumentando o lado do quadrado continuamente até que a área seja certamente maior do que a do círculo. E como a área do quadrado cresce como uma função contínua, com certeza teremos passado por um ponto onde a área do quadrado é igual à área do círculo. O problema colocado pelos gregos é mais uma vez construir a quadratura usando somente régua e compasso. Por incrível que pareça, se isto fosse possível ou não, só foi resolvido por Lindemann em 1882. Já vimos que podemos construir, por exemplo, 1, 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 1 mais raiz de 5, mas não podemos construir a raiz cúbica de 3. De fato, os números construtíveis são uma pequena fração dos números algébricos que, por sua vez, são em número muito menor que os transcendentais. Lindemann provou a transcendentalidade do número π e raiz de π, e como para construir a quadratura do círculo tomamos o círculo de raio unitário, cuja área é π, teríamos que construir um quadrado de lado raiz de π. A prova foge do escopo desse trabalho, mas isso mostrou que a quadratura do círculo é impossível.
A trissecção do ângulo. Agora vamos ver como Arquimedes dividiu o ângulo em 3 partes iguais. Dividir qualquer ângulo em 3 partes iguais com régua e compasso é de fato impossível, mas Arquimedes usou o compasso e a régua com escala. Seja alfa o ângulo a ser trisseccionado. Desenhamos uma circunferência com centro O e raio arbitrário R, e marcamos nela um ponto A. Estendemos por O a reta L e com a régua com escala achamos B e C, tal que BC é igual a R. Triângulos AOB e OCB são isósceles. E os ângulos BCO e CDB igual a beta. E ABO igual a gama. Então no triângulo ABO temos que gama é igual a alfa mais beta sobre 2. E no triângulo CAO, gama é igual a 2 beta. Então, de 1 e 2, alfa é igual a 3 beta. A espiral de Arquimedes. Arquimedes achou mais uma maneira de dividir um ângulo em 3 partes iguais usando espirais. As espirais fascinam os matemáticos desde os tempos de Arquimedes, que aliás foi o primeiro a escrever um tratado sobre o assunto. A espiral é uma curva que gira em torno do seu centro. Os 2 principais tipos de espiral são a espiral de Arquimedes e a espiral logarítmica. Aqui eu vou descrever a espiral de Arquimedes, que é quando, por exemplo, enrolamos um tapete. Para explicar a espiral de Arquimedes, vamos relembrar as coordenadas polares. Elas, assim como as coordenadas cartesianas, são um sistema de coordenadas bidimensional em que cada ponto no plano é determinado por 2 variáveis. As distâncias x e y até a origem no caso cartesiano e uma distância e um ângulo em relação à origem no caso das polares. Em coordenadas polares, uma espiral de Arquimedes é simplesmente dada por r de θ igual a a vezes θ, onde fazemos θ assumir os ângulos crescentes no sentido anti-horário, o sentido positivo, a partir da origem. Isso significa que depois de uma volta completa, isso é 2π radianos, o raio R tem comprimento 2πa. Depois de 2 voltas, o raio passa para 4πa, e assim por diante em múltiplos de 2π. Então, a cada volta, o raio cresce em uma progressão aritmética de razão 2πa. A característica da espiral de Arquimedes é, portanto, que a distância entre os pontos sucessivos no mesmo raio é constante. Veja como Arquimedes fez a trisseção do ângulo AOB. Trace a espiral de Arquimedes com origem em O e que intercepta AO em P. Divida o segmento PO em 3 partes iguais, OR, RQ e QP. Marque a interseção do círculo com centro O e raios OQ e OR com a espiral. Então, pela propriedade da espiral de Arquimedes, R igual a θ. Então, a distância OP igual a 1 é igual a vezes θ3. A distância OQ é igual a 2/3 de 1 é igual a vezes θ2. E a distância OR, que é igual a 1/3 de 1, é igual a vezes θ1. Então, dividimos o ângulo em 3 partes iguais.